Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra, coisas de baixo na terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu li aqui carta de Paulo e Timóteo aos servos de Cristo Jesus, a todos que estavam na cidade de Filipos. A carta aos Filipenses de Paulo, né? Capítulo 2, eu li aqui do verso 6 até o verso 11. Bom, a mídia, ela promove isso. Ela promove um marketing, promove um certo orgulho, assim, um nome da pessoa. Mas veja bem que Cristo estava sentado ali com o Pai. Ele não estava na terra, ele estava no céu. Ele estava ali com o Pai e ele veio aqui à terra. E mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma de um servo. Ele fez-se semelhante aos homens. E achado ele na forma de homem, ele foi obediente a ponto de obedecer a Deus tanto que ele foi para a cruz. Mas ele venceu. E Deus deu a ele um nome. Porque ele venceu. Deus deu a ele um nome esse, o nome de Jesus, que está acima de todo nome. A mídia, ela cria um marketing em cima do nome da pessoa. E as pessoas vão atrás desse nome. As pessoas vão atrás de um pastor tal, de um fulano de tal, porque por causa que criou-se um nome ali. Mas o nome de Jesus está acima de todo o nome. Veja bem, não se engane, não existe nome na terra nem no céu maior que o do Senhor Jesus. Nesse momento, muitas pessoas estão sendo enganadas, né, por um marketing, uma promoção da mídia por causa do nome. Jesus desceu, largou toda a sua glória que ele tinha com o Pai, veio aqui com uma semelhança humana, vivendo uma vida normal, simples como um homem, pregando para multidões, não se exaltando, não cobrando cachê, como muitos estão cobrando nesse momento, cobrando um absurdo para pregar. Jesus não era ganancioso, ele pregava, curava, multiplicava pães e peixes, restaurava a vista de cegos, curava leprosos, dava vista aos cegos, ele restaurava vidas, ressuscitava mortos, mas não cobrava. Não cobrava. Eu gostaria de compartilhar com você não só Filipenses, mas também vou aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, verso 1. E ele começou o Evangelho segundo Marcos, o evangelista Marcos, João Marcos. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. Veja bem, e ele começou outra vez a ensinar à beira do mar.
e havia se juntado a ele uma grande multidão. Veja bem que Jesus não estava pregando para uma pessoa, Jesus estava pregando para uma grande multidão, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Tinha tanta gente ali para ouvir de Jesus a palavra de Deus, que ele teve que se afastar da multidão e ficar ali. Usou ali o barquinho ali dos próprios discípulos. Veja que simplicidade. Veja que ponto que o evangelho hoje chegou, a ponto de grandes líderes e presidentes cobrar valores altos, e cada vez mais pessoas são atraídas por causa do nome da pessoa, porque é o pastor tal, porque é o fulano de tal. E Jesus pregava, ensinava aqui, naquele barquinho, pregando para multidões, e ele não cobrou. Agora, veja bem, ainda no Evangelho segundo escreveu Marcos, ou João Marcos também, louvado seja Deus, verso 36. E despedindo a multidão, veja bem, despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, que havia também com ele outro pequeno barco. Veja bem que ele começou aqui a ensinar para aquela multidão ali, e ele despediu aquela multidão, a multidão de pessoas para ouvir. Em nenhum momento do relato dos evangelistas você vai ver Jesus pregando e cobrando. Você tem que dar tanto, você tem que pagar tanto. Em nenhum momento você vai ver isso. Louvado seja Deus. Então vamos aqui procurar mais, vamos passeando na Bíblia, vamos estudando. As pessoas falam em fazer um tour, fazer um turismo, mas façam um tour sim na Bíblia. Ela é uma biblioteca espiritual. Se você tiver só a Bíblia na sua casa como livro, já são 66 livros. É uma biblioteca espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a Bíblia na sua estante, tem a Bíblia no seu rack, na sua mesa, no seu quarto, pois ela é um manual. Ela é um manual que o Criador deixou para nós, onde nós poderemos encontrar a palavra, poderemos encontrar um estudo, um conhecimento, para que nós não venhamos a cair na lábia de falsos profetas. Em Lucas 21, Jesus disse que um dos principais sinais que teria da volta dele seria um falso evangelho, falsos profetas, falsidade. Louvado seja Deus. Até mesmo dentro das igrejas, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem aqui ainda no Evangelho de Marcos ainda, de João Marcos, no capítulo 6, no verso 34. E Jesus, ao desembarcar do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não tem pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Veja bem que Jesus estava ali, pregando para as pessoas, e a Bíblia diz, o relato de Marcos, que ele desembarcou e teve compaixão daquelas pessoas, que elas eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Os discípulos começaram a dizer para Jesus: Senhor, o dia já está ficando adiantado, esse lugar é deserto, e despede a multidão. Olha o que os discípulos dizem no verso 36, para que eles possam ir ao redor das aldeias, comprem pão, porque eles não têm nada para comer. E Jesus, e ele respondeu, eles disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: devemos ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse: quantos pães vos tens? E
ide e vede. Quando eles souberam, disseram: 5 pães e 2 peixes. Veja bem, o final desse contexto, dessa história, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para uma grande multidão. Jesus fez a oração e, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pudessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos eles comeram e se fartaram. E eles recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Nenhum momento Jesus cobrou para fazer isso. Jesus não cobrou para multiplicar aqueles pães e peixes. Jesus não cobrou para estar ali à beira do mar da Galileia, pregando para aquela multidão. Jesus não cobrou. Esse evangelho é um evangelho falso. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Ainda tem mais textos, poderíamos ficar aqui falando dos evangelhos aqui, o quanto que Jesus pregou, quantas multidões seguiam a Jesus. Louvado seja Deus, porque encontravam em Jesus um testemunho verdadeiro. Mas hoje, se há tantos falsos profetas, se há tantas pessoas enganando, porque ainda tem pessoas que estão cegas, pessoas que estão tem a Bíblia debaixo dos braços, mas está empoeirada porque não lê, está dando pó. Tire o pó da sua Bíblia, abra a Bíblia, leia, tenha ela como um manual, é o manual do Criador para nós. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E novamente, fechando aqui, capítulo, aleluia, glória a Deus, 2, de Filipenses. Abri o vídeo falando aqui de Jesus, que Jesus deixou o seu trono de glória ali junto com o Pai e veio aqui fazer o que ninguém conseguia, ninguém tinha feito ainda, nem Moisés, nem Elias, nem João Batista, nem Isaías, nem Davi, nem Sansão, nem Isaías, Jeremias, Ezequiel, nem Daniel, louvado seja Deus, nem Elias, Eliseu, ninguém conseguiu fazer o que Jesus fez. Ele teve que deixar a sua glória que ele tinha com o Pai e veio aqui simplesmente como um homem aqui, vivendo a sua vida cotidiana normal. Ele não pecou, ele tinha faculdades humanas, ele era homem, ele também era Deus, mas a Bíblia diz que haja em vós, Filipenses 2,5, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpação? É você tentar roubar, você tomar algo que não é seu, como Jacó fez com Esaú, usurpou, roubou-lhe ali a sua primogenitura, que naquela época a primogenitura valia muito. Então Jesus em nenhum momento teve um sentimento como o de Lúcifer, de tomar a glória de Deus. Você está me entendendo? Que sendo em forma de Deus, mesmo tendo ali em forma de Deus, mesmo podendo orar e cair fogo do céu como Elias fez, Jesus não fez isso. Ele estava ali com um propósito, estava na terra com um propósito de viver uma vida humana, reconhecer que ele era um ser humano também, e ele viveu ali como servo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. É difícil, não é?
Foi difícil para Jesus também. Mas por que está tão fácil? Por que esses caras estão conseguindo a vida e ganhando tanto dinheiro, ficando rico tão fácil? Alguma coisa está errada. Porque se o evangelho é difícil de seguir, se o caminho é estreito, como em Mateus 7,13 diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, é apertado, como que uns estão conseguindo chegar aonde quer tão fácil, de uma maneira tão fácil, tão objetiva? Verso 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, nas coisas na terra, as coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, devido a ele ter sido obediente até a morte de cruz, devido a ele ter feito isso, vindo aqui e ter vencido por nós, ter vencido a cruz, ter vindo aqui como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca para nada, louvado seja Deus. Ele sofreu calado, ele viveu aqui como um servo, como um homem e como Deus, tendo todas as suas faculdades humanas, todas as suas faculdades de Deus ali. Ele poderia fazer coisas grandiosas, mas não fez. Quando vieram ali para o pegar, ele disse, não se lembra mais se foi para Pedro: eu poderia orar aqui a meu Pai e ele enviar aqui 12 legiões de anjos para me socorrer, mas eu não posso fazer isso, porque é esse o cálice, é para esse motivo que eu vim ao mundo. Então Deus o exaltou soberanamente. A palavra soberanamente é forte, louvado seja, é uma palavra muito forte. E deu-lhe um nome que está acima de todo nome, ou seja, o nome de Jesus. Não existe outro nome maior do que o nome de Jesus. Mas a televisão, a mídia, a rádio, televisão, enfim, está aí para colocar nome nas pessoas, para exaltar, para honrar o homem. E acaba que isso aí muitas das vezes tira o foco do cristão. O cristão não está focado mais em Cristo, na obra redentora e salvadora de Cristo, mas da glória, da honra aos homens, a presidentes, a certos pastores, que na minha opinião são mais lobos do que pastores, porque Jesus disse que o lobo ele não está preocupado com a saúde da ovelha. O lobo ele está preocupado, ele é um mercenário, ele está preocupado somente com o que ele pode ganhar da ovelha. Jesus ensinou isso no Evangelho de João, no capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então não caia na lábia, não caia na lábia de lobos, de enganadores. Leia em João 10, leia a Bíblia, leia o que o evangelista Mateus falou sobre Jesus, no que o evangelista Marcos falou sobre Jesus, no que o evangelista Lucas falou sobre Jesus, no que o evangelista João falou sobre Jesus, fora os outros, fora Tiago, fora Pedro, fora Timóteo. Mas esses 4 primeiros evangelhos contam a biografia de Jesus, a história de Jesus. Então, falta-nos hoje conhecer mais a Bíblia Sagrada. As pessoas estão se afundando em tantas coisas fúteis nos nossos dias. Preocupa-se com o TikTok, com o WhatsApp, preocupa-se com tantas coisas que são fúteis. Não, nada contra o que for de crescimento espiritual, nada contra aquilo que for embalsado ali como tendo uma pauta bíblica, mas eu falo que há muita coisa que coisa fútil, que não tem nenhuma relevância para a sua vida, e você fica horas e horas no computador, no TikTok, no YouTube, e às vezes fazendo coisas, piadinhas sem graça, imorais. Isso não é para o cristão. Isso não é para o cristão. Louvado se Jesus voltar e você estiver preso nas coisas do mundo, zombando do seu irmão, da sua irmã, você estiver ali fazendo coisas que Deus não se agrada, você vai ficar aqui nessa terra. Esteja atento, abra os teus olhos, porque Jesus está voltando. Vamos nos apegar com a palavra de Deus, não deixar ser enganados
por nós mesmos, pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, mas todo dia dobrar nossos joelhos cansados diante do Senhor, reconhecer nossa fragilidade, que sem Ele não somos nada. E eu também gostaria de deixar aqui um salmo também aqui muito edificante, que se encontra aqui, Salmo 123, onde o Salmo 123, Davi, um homem que foi pastor de Israel e Deus o exaltou e ele foi rei sobre a nação de Israel. Salmo 123, olha o que diz: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Contemplai como os olhos dos servos olham para a mão dos seus mestres, e como os olhos de uma donzela para a mão da sua senhora. Assim, os nossos olhos esperam pelo Senhor nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, porque estamos demasiadamente preenchidos de desprezo. A nossa alma está demasiadamente preenchida pela zombaria daqueles que estão à vontade do desprezo dos orgulhosos. Mas veja bem que o orgulho já é antigo, né? Nos nossos dias tem muitas pessoas carregadas de orgulho, de ego, de nome, de marketing. Na época de Davi também. Veja bem que ele diz aqui que a nossa alma está demasiadamente preenchida pela zombaria daqueles que estão à vontade do desprezo orgulhoso. Pessoas dessa época também faziam coisas que sua vontade, sua carne queria, exaltavam seu orgulho. Mas a Bíblia diz que ele levantava os olhos dele para os céus. E uma parábola veio, né? Como os olhos dos servos olham para as mãos dos seus mestres, como os olhos de uma donzela para a mão assim do seu Senhor. Sim, os nossos olhos esperam pelo Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Esperar no Senhor, esperar a justiça de Deus ser feita, esperar no Senhor, confiar na sua misericórdia, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus tem observado a cada ser humano na face da terra. O anjo tem passado em cada rua, em cada beca, em cada viela, em cada canto dessa cidade, desse país, deste mundo, e tem anotado a obra de cada pessoa. Isso tudo vai ser julgado. Há uma balança. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo daqui em diante para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Confie no Senhor, busque o Senhor, deixe Ele realizar o chamado dele na sua vida, abra a palavra de Deus, estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, para você não ser enganado, para que o diabo não tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Você vai ter que guardar. Guardar significa ter zelo, ter zelo pelas coisas do Senhor, ter vontade, ter atenção, ter amor. Confie no Senhor. Leia, busque conhecimento. E você não vai ser abalado, pois você vai ter uma fé estruturada na palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou pedir a você que dê o seu like para crescimento do canal, para que o YouTube espalhe esse vídeo para outras pessoas, essa mensagem da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, ajude-nos aí para que possamos pregar a palavra de Deus, levar a palavra do conhecimento, do ensino, porque para um bom entendedor, um pingo é letra. Você não precisa
de ouvir grandes sermões para saber se a pessoa é um falso profeta ou não. Mas se você ler a Bíblia, se você estudar a palavra de Deus, você vai chegar a um ponto, meu irmão, minha irmã, que a pessoa fala poucas coisas, você vai saber. Você vai discernir pelo estudo da palavra, pelo conhecimento da palavra, se realmente ela é alguém de Deus ou tem um engano com ela. Louvado seja Deus. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.